esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 23º domingo do tempo comum. E seguimos ouvindo o Evangelho segundo Lucas, na caminhada de Jesus para Jerusalém. No domingo passado, ouvíamos o relato onde Jesus vai fazer uma refeição na casa dos chefes dos fariseus. Os que chegavam ocupavam os primeiros lugares, e aí Jesus lhes contou uma parábola, indicando o caminho da vivência da humildade, da gratuidade e desejando a recompensa que somente o Senhor pode nos dar. E agora Jesus avança um pouco mais neste caminho e vai nos apresentar os critérios para o discipulado. Porque se ele estava indo para Jerusalém, e em Jerusalém aconteceria o ápice da sua missão, que seria a entrega da sua vida na cruz, os discípulos que lhe seguiam não poderiam estar enganados deste caminho. E é por isso que Jesus toma a decisão de instruí-los, não só para o que iria acontecer com ele, mas para dar-lhes também a possibilidade de segui-lo, e ao segui-lo, ter a consciência deste itinerário. Então, estas ideias primeiras é para nos contextualizar, porque o texto de hoje é muito rico na sua teologia, e nós não podemos
terminar esta missa sem permitir com que esta palavra também nos toque. Então, se você está com o Evangelho em mãos, eu te convido a tomar os 2 primeiros versículos, 25 e 26. Vamos ler juntos? Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Paremos aqui. A primeira indicação do texto: grandes multidões acompanhavam Jesus. Tudo no plural. O que significa teologicamente estas grandes multidões? Todos os discípulos de Jesus, aqueles que estavam junto dele, do presente, mas ao mesmo tempo remete aos demais que viriam depois na perspectiva de futuro. Nós não estávamos lá quando isso aconteceu, mas hoje nós estamos aqui. Logo fazemos parte. Consiste na liberdade e na adesão de coração, livre adesão à sua pessoa, à sua palavra e ao seu projeto. A vivência dos sacramentos que é capaz de atrair os demais a Cristo. E hoje nós devemos permitir com que esta palavra se atualize na nossa vida. Porque de repente eu quero trazer o meu filho, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe, e de repente não consigo, e quero fazer isso na força da cobrança. Então permita com que esta provocação da palavra te ajude. Como que eu posso trazer estes que ainda não vieram? Por meio da atração, por meio do testemunho que eu dou na vivência da fé que eu fui chamado a viver e que livremente eu abri o meu coração para que esta mesma fé se estabelecesse, se concretizasse dentro de mim. Partindo do princípio da liberdade, o texto nos apresenta 3 pilares para ser discípulo de Jesus. O primeiro diz respeito aos vínculos familiares. E Jesus agora toca numa temática que é muito exigente para o nosso tempo: o desapego. Jesus vai dizer: se alguém vem a mim, mas não se desapega, não pode ser meu discípulo. E o desapego agora diz respeito aos nossos vínculos primários. E estes vínculos primários, Padre, diz respeito a quê? A nossa família. Quem não se desapega do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, das irmãs e até da sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E por que Jesus toca neste tema que é exigente para os discípulos da sua época e que continua a ser desafiador para nós hoje, no nosso tempo? Se o primeiro passo é o da liberdade para seguir a Jesus, a tendência que temos na constituição dos vínculos familiares é de quê? De segurar. É o meu filho, é a minha filha, como se fosse uma propriedade minha. E aí Jesus chega agora na questão dos afetos, que muitas vezes mal ordenados, inclusive legitimados
pela dinâmica do cuidado, da proteção, faz com que nós nos tornemos reféns dos vínculos familiares. E se para ser discípulo passa pelo viés da liberdade, então qual era o primeiro tema que Jesus tinha que tocar para falar dos 3 pilares do discipulado? Falar dos vínculos da família. Hoje é necessário que essa palavra também atualize na nossa vida, porque de repente, padre, eu não vou viver a minha vocação, o chamado que Deus tem para a minha vida, porque o meu pai ou minha mãe não querem. Padre, de repente eu até teria disponibilidade para assumir a minha vocação, meu chamado, mas como meu marido não vai, eu também não vou, ou como a minha esposa não vai, eu também não vou. E aí nós poderíamos citar vários exemplos de momentos ou de situações onde os nossos vínculos familiares nos privam de uma verdadeira liberdade para seguir a Jesus. Jesus aqui não desconsidera a família, mas Jesus dá o critério que é capaz de purificar a família. Então eu sempre digo, por experiência própria que fiz no meu chamado vocacional, entre fazer a vontade do pai ou da mãe e fazer a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. Se um dia eu não tivesse tido esta coragem, hoje eu não estaria aqui com vocês. E sempre dou esse testemunho quando atendo os jovens no discernimento da vocação. E isso vale para todos, em todas as situações. E Jesus agora quer nos provocar a um amor total a Ele, a sua causa, a sua pessoa. Por isso, voltar ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Padre, então amar a Deus mais do que os meus filhos? Isso, porque ao amar a Deus sobre todas as coisas, Ele qualifica o seu amor para que você ame mais os seus filhos. Amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que o meu marido ou do que a minha esposa? Isso, porque ao amar a Deus sobre todas as coisas, Ele vai purificar e te ajudar na vivência do amor matrimonial. E é necessário que hoje nós tenhamos esta consciência de que o vínculo com o Senhor precisa ser mais forte do que os vínculos familiares. Por isso, o critério do desapego. Vamos agora para o segundo pilar do discipulado, versículo 27. Vamos ler juntos? Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus estava indo para onde? Para Jerusalém. E o que ia acontecer? O que o esperava em Jerusalém? A cruz. A cruz não é a finalidade última da vida cristã. A finalidade última da vida cristã é a plenitude, é a ressurreição, é a vida eterna em Deus. Mas o meio no qual se chega a esta finalidade é o da cruz. Então, para que nós fôssemos resgatados da condição de pecado e elevados à graça da condição divina da filiação, ou seja, de nos tornarmos filhos amados de Deus, o meio que Jesus teve que utilizar, teve que passar para que isso acontecesse fosse o da cruz. Então, o discípulo que o segue não pode estar enganado deste caminho. Porque quando nós tomamos a livre decisão de segui-lo,
é necessário, além de desapegar dos vínculos familiares, termos a consciência da cruz. E aí vem a indicação: caminhar atrás de mim. Qual é o significado da palavra discípulo? Aquele que vem por detrás. Depois, se vocês pegarem no dicionário, o verbete discípulo é aquele que caminha atrás. Então, por que Jesus dá essa indicação? Se por primeiro ele assumiu a cruz, e se o seu discípulo também vai fazer o mesmo caminho, nesta caminhada da cruz, o discípulo não está sozinho, porque ele está com a sua cruz, mas ele está caminhando atrás de quem? De Jesus. Então lembre sempre disso: quando a sua cruz estiver pesada, o que vai te ajudar, o que vai te fortalecer nesta caminhada? Você fazer a opção de querer estar atrás de quem? De Jesus. Mas agora eu gostaria de elencar com vocês uma outra perspectiva da cruz, que não seja apenas essa do suplício, da dor ou do sofrimento. Se nós tomarmos o Novo Testamento na língua que ele foi escrita, que é o grego, a palavra cruz é stauros, do grego. E o que significa stauros? Estar de pé, prontidão, estar aberto à doação oblativa da vida, e uma doação plena que não reserva nada para si. E eu acredito que nós, como cristãos, precisamos contemplar uma nova perspectiva da cruz, que não seja apenas esta da dor, do sofrimento ou do derramamento de sangue, mas a cruz como stauros, ou seja, a cruz como o estar de pé, a cruz como a disponibilidade de doar a vida, a cruz como possibilidade de expansão desta mesma vida, não guardando nada para si, mas se doando plenamente. Porque se nós vamos seguir Jesus só no martírio da dor e do sofrimento, pode ser que este cristianismo se torne um cristianismo muito depressivo, muito triste, muito angustiante, muito voltado para a dor e para o sofrimento. Mas se nós contemplamos a cruz como dimensão de prontidão, de doação de vida, de oblação, de estar de pé para se doar, consequentemente, esse evangelho fica mais gostoso de ser vivido e não se torna um peso que de repente eu não queria ter sobre mim. Então, todas as vezes que você ouvir Jesus te dizendo: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo, queira assumir a sua cruz, porque cada um de nós temos a nossa. E aí hoje você inclusive pode até fazer memória de qual é a sua cruz, e diante dela pedir esta graça da prontidão, de estar de pé, de uma oblação, de uma doação da vida que seja plena. E com certeza teremos uma graça especial neste itinerário, porque não estamos sozinhos. O Senhor vai à nossa frente e nós estamos vindo onde? Atrás dele. Vamos agora para o terceiro pilar. Então, o primeiro é o desapegar dos vínculos familiares. O segundo é tomar a sua cruz, carregar a sua cruz. E agora vamos ver o terceiro. Versículo 28. Leiamos juntos. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos,
para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Olha que interessante. Então, se eu preciso desapegar, se eu preciso carregar a minha cruz, agora o terceiro critério é estar seguindo-o, é estar atrás dele. E isso me pede um discernimento para fazer uma eleição que seja constante e perseverante. Por isso Jesus vai nos contar uma parábola. No texto de hoje nós temos duas parábolas. Padre, por que Jesus utiliza esta metodologia? Porque quando nós tomamos a decisão de nos libertarmos dos vínculos familiares, quando nós tomamos a decisão de tomar a nossa cruz nesse sentido de prontidão e de doação de vida, é necessário caminhar com Ele. Por isso, o terceiro critério, o terceiro pilar do seguimento. E a parábola vem para nos ajudar neste discernimento, porque se um homem vai construir uma torre, primeiro ele precisa se programar, fazer o cálculo, ver o que vai gastar, para que quando ele começar a torre, ele possa começar e possa terminar. Se não houver este cálculo, esta preparação, esta organização, o que pode acontecer? Ele começa a construir a torre, mas depois ele não é capaz de concluí-la. E o Evangelho agora vai tocar num tema muito importante para nós, que é a tomada de decisão no seguimento a Jesus, que precisa ser duradouro, que precisa ser para a vida toda. Não pode ser numa época que é Semana Santa, que é Natal, que é festa da padroeira, ou quando tem um sétimo dia, ou quando tem uma grande catástrofe, que eu fico com medo, então eu vou correr para a casa de Deus. Nós não podemos ter uma fé de temporada. Não se pode ter um discipulado momentâneo em determinadas épocas do ano. Mas é necessário uma adesão que seja constante, perene e permanente. E esse é um grande desafio para o nosso tempo, de uma sociedade líquida, que muda a todo momento, que joga informações 24 horas, onde as pessoas não têm capacidade de assimilar ou de refletir daquilo que está chegando. E isso muito preocupa a nossa paróquia. Fizemos agora há pouco tempo a nossa contribuição para o sínodo que o Papa Francisco pediu e que aconteceu em todas as paróquias do mundo. E um dos itens que foi elencado sobre a realidade da nossa paróquia, feita pelas diversas pastorais, pelos leigos da nossa paróquia, é esta transitoriedade do nosso povo de Canedo na vida de fé. Numa Semana Santa, onde há uma grande participação massiva, mas acabou a Semana Santa, o povo acha que acabou o caminho de fé. E assim poderíamos citar vários outros exemplos. É a torre que começa a ser construída, mas que não será acabada, por quê? Porque não houve uma adesão cotidiana, permanente, para a vida toda. E o discipulado, minha gente, é para a vida toda, não é por temporada, não é por festa litúrgica, não é por esta ou por aquela ocasião, mas deve fazer parte do itinerário do cristão durante toda a sua vida. Então,
a construção que vai sendo edificada todos os dias da nossa vida. E hoje o Evangelho nos pergunta: como é que está a construção da sua torre? A torre é aquilo que fica no alto. A torre é aquilo que eleva. Então, nesta dimensão do chamado que hoje Jesus faz para a sua vida, esta construção está acontecendo ou esta construção está parada? É uma pergunta que deve nos provocar no itinerário que fazemos. Depois vem a segunda parábola. Qual o rei que ao sair para guerrear com o outro não senta primeiro, examina, calcula, e se vê que não tem condições de vencer o que está vindo, vai mandar um para negociar a paz e para que a guerra pode cessar? Então, estas duas parábolas, elas querem nos apontar que não basta apenas o engajamento de tomar uma decisão pelo Senhor, mas é necessário, pela perseverança, pelo discernimento e pelo cálculo que precisamos fazer das condições do discipulado. Por isso, o desapego aos vínculos familiares, por isso o carregar a cruz e por isso o estar atrás de Cristo. Então, se nós ouvimos o convite que faz a cada um pelo próprio Senhor e tomamos a decisão de segui-lo, é necessário uma resposta de todo o coração por parte do discípulo diante de uma eleição absoluta que ele faz por Deus. No convite que você recebe por parte do Senhor para que você se torne discípulo, discípula dele, o que é necessário da sua parte? Fazer este cálculo. Olhar para esta realidade como quem vai construir uma torre. E diante dos critérios, o desapego, o carregar a cruz e o caminhar atrás dele, tomar uma decisão que seja para toda a vida. Que seja para toda a sua história, que seja para todos os momentos que você enfrentará, independente se são momentos bons de conquistas ou se são momentos dolorosos de percas. Então, hoje esse Evangelho, minha gente, vai nos dar uma sacudida, porque é necessário que a primazia de Deus e que a primazia de Cristo se estabeleça onde? Na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Bento XVI, meditando esse Evangelho, diz assim: não se pode seguir a Cristo dependendo dos entusiasmos dos momentos ou dos oportunismos, mas é necessário que o seguimento a Cristo seja consequência de uma decisão tomada diante da pergunta: quem é Jesus para mim? Quando eu meditei sobre esta reflexão do Evangelho, isso também me deu uma sacudida. Por quê? A nossa decisão do discipulado não pode ser no ofurô do canto, do choro, ou de uma experiência que eu fiz no retiro, ou lá com aquele pregador, ou no grupo que eu fui participar. Porque de repente aquele entusiasmo do momento, aquela adrenalina, aquela sensação que eu vivo, me alcança de certo modo e me leva a uma tomada de decisão. Mas depois que aquele efeito passa, eu chuto o pau da barraca e digo: acho que eu não vou mais. Não queira ser um discípulo de temporada.
Não queira ser um discípulo pelo ofurô do momento. Não queira ser um discípulo pela adrenalina do choro ou da dimensão sensorial daquele momento. Mas o critério para seguir Jesus passa pela pergunta: quem é Jesus para mim? E é diante desta pergunta que você terá condições de calcular, como o homem que vai construir a torre, como o rei que está guerreando. E vai ser diante desta pergunta que você poderá fazer uma eleição de vida, dando-lhe uma resposta. Vamos agora ao fim do texto, versículo 33. Pegue aí o folheto, vamos ler juntos? Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Gente, é difícil, diante da compreensão de mundo que nós temos hoje, ser discípulo de Jesus? É. Porque enquanto o nosso mundo está falando para nós, consome, porque a sua alegria vai estar em consumir. Enquanto o nosso mundo está dizendo para nós, compra, adquire, coloca a sua confiança nas coisas que você tem, ou nas pessoas que estão ao seu lado, começando pelos seus vínculos familiares. Agora vem Jesus nos pedindo o contrário, dizendo que nesse caminho de libertação, de seguimento, de discipulado, de planificação da vida, o critério é o da renúncia. E agora eu gostaria de tomar uma perspectiva positiva com vocês desta renúncia. A renúncia que hoje o Evangelho nos faz é por algo melhor. A renúncia que hoje o Evangelho nos aponta é para uma eleição de vida que você pode fazer por uma realidade que vai melhorar a sua vida. Aqui é trocar o duvidoso do que o mundo te oferece como possibilidade de segurança e de realização plena por algo que seja muito maior e melhor. Por quê? Porque a renúncia é o meio e não a finalidade última. Como eu dizia para vocês, a cruz é o meio, mas não é a finalidade última. A finalidade última é a vida eterna, é a salvação em Deus, mas para chegar nela passa pela cruz. A renúncia não é o fim, mas a renúncia é o meio. E por que isso, padre? Porque não é a renúncia que nos salva, mas é o desenvolvimento e a expansão da vida em direção à plenitude. Então, fazer este exercício da verdadeira libertação, do desapego aos vínculos familiares, da disposição de estar de pé tomando a cruz, e de querer estar atrás do Senhor, tendo Ele como mestre e guia, te pede consequentemente esta renúncia, mas por algo melhor, que vai te possibilitar uma expansão da vida, que te planifica como pessoa. E esta graça do Evangelho, minha gente, enche o nosso coração de alegria e de esperança. Porque hoje o que nós buscamos de maneira interior? A planificação, o sentido para a nossa existência. Mas para que isso aconteça, é necessário que o Senhor alcance os nossos afetos. Porque como diz o nosso ditado goiano, é nos afetos que a porca torce o rabo. Porque na hora que Jesus me chama, o afeto ao meu irmão, à minha irmã, ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho, à minha filha, ao meu pai, à minha mãe, não me deixam. Na hora que Jesus me chama
o meu afeto só do prazer, 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 e que me apresenta agora uma cruz, uma disposição para doar, para servir, de repente não me deixa. Quando Ele me chama e fala que Ele vai à minha frente e eu devo segui-lo como discípulo, o meu afeto não me deixa, porque de repente Ele é autossuficiente e Ele quer que eu vá à frente, e não o Senhor à minha frente. E aí vem uma dica de Santo Inácio que me ajuda muito e que pode ajudar vocês: não se tornar refém do afeto desordenado. Não permitir com que o afeto desordenado te dê o comando do que você precisa fazer, mas se situar no horizonte maior do segmento, que te possibilita romper com uma perspectiva que de repente te prende para baixo e abrir os olhos para o alto. Por isso, a parábola da construção de uma torre, que é alta. A afetividade ordenada que nos faz livres para viver o seguimento a Jesus com mais leveza. Enquanto nos tornamos presa fácil dos nossos afetos desordenados, eles nos impedirão de seguir Jesus. Porque aí vem a desculpa da família, vem a desculpa que é difícil demais porque tem cruz esse segmento, vem a desculpa da primazia da pessoa, porque eu quero estar no centro e agora no discipulado é Jesus que vai na frente. Então é necessário que na liturgia de hoje nós façamos um raio-x do nosso interior para detectar as fixações afetivas, ou seja, os apegos que limitam a nossa liberdade e que podem minar o seguimento a Jesus. E esse caminho, gente, é um caminho belo. Sabe por quê? Porque é caminho de libertação. É caminho de libertação, em primeiro lugar, interior, na vida da pessoa, mas também é de uma libertação exterior, do ambiente, dos vínculos, das realidades que nos rodeiam. Então hoje, duas perguntas: quem é Jesus para você? Primeira pergunta. E a segunda pergunta: você está disponível para segui-lo? Então vamos encerrar pedindo esta graça. Por um instante pense: como é que você tem vivido a sua fé? Quais são as motivações que te levam a seguir a Jesus? Então, olhando para tudo isso que te habita, faz essa experiência de convidá-lo para te ajudar a ser um bom discípulo, uma boa discípula. Vai pedindo a Ele esta graça, da verdadeira libertação de tudo aquilo que ainda tem te impedido de seguir a Jesus. Hoje reflita quais são os vínculos que você se apegou e que de repente se tornaram justificativas para não tomar a cruz e para não estar atrás de Jesus. Com carinho agora também olhe para os seus afetos, porque pode ser que eles dão a palavra final nas escolhas que você faz. E você vai pedir a Jesus: ordene os meus afetos. Me dê esta graça de cristificar os meus afetos, porque eu quero te seguir, Jesus,
todos os dias da minha vida, porque eu quero ser o seu discípulo, eu quero ser a sua discípula. Há um horizonte pra alcançar, há um oceano pra navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já vivem, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade.